Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 10 de março. Hoje comemora-se o dia do telefone e hoje é um dos veículos de comunicação mais precisos que nós temos nessa geração. Temos o celular que você faz toda a comunicação, você faz todo o procedimento até de contas bancárias, enfim. Nós parabenizamos a todos os que inventaram esse instrumento, essa ferramenta de comunicação que é o telefone. Opção para a Vida lembra a todos que estamos viajando. Hoje estaremos ainda no Monte do Precipício e depois estaremos indo para Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Interessante que quando nós chegamos lá, nós tivemos a oportunidade de alguns irmãos, casais, fazerem juras de casamento, fazerem pacto, fazerem um renovo, né, de aliança, de compromisso de casamento. Nós tivemos 3 casais que fizeram essa aliança, essa renovação de aliança lá em Caná da Galileia. Foi numa festa de casamento que Jesus transformou água em vinho, né? Então nós tivemos a oportunidade lá também de ter essa cerimônia, simbolicamente falando, né? Um símbolo da união do casamento. Nesse instante eu convido a todos a fazermos uma oração e logo após estaremos trazendo as imagens do que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Pai, obrigado por esta oportunidade, quando nós, mais uma vez, estamos transmitindo e comunicando através destas imagens o que foi a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Abençoe a cada irmão, cada amigo, cada telespectador e aqueles que desejarem realizar esta viagem dos seus sonhos, que Tu ponhas nos seus corações o desejo, a vontade, para que eles estejam conosco na nossa próxima excursão, se o Senhor nos permitir, em junho de 2022. Portanto, nós te rogamos as tuas bênçãos sobre cada amigo, sobre cada telespectador que está conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus é um servo sofredor. É por isso, inclusive, que o Evangelho de Marcos não traz a biografia, a Bíblia, a genealogia de Jesus Cristo. Ninguém quer saber quem foi o pai, o avô, o tataravô, né, de um escravo, de um servo. Lucas, a tese de Lucas é que Jesus é um homem perfeito e João é a tese de que Jesus Cristo é Deus. Então, quando você junta os 4 evangelhos, é como um pilar, né, de 4 faces. Quando você junta os 4 evangelhos e entende os 4 evangelhos, aí você vai compreender Jesus Cristo por completo. Por completo, entenda, entre aspas, por completo, dentro daquilo que Deus permitiu que a gente entendesse. Tá? São as 4 faces de Jesus: Rei, servo, homem perfeito, Deus. Aí o círculo, por assim dizer, o ciclo se fecha. Tá bom? Então as pessoas conheciam Jesus, elas sabiam quem era Jesus e elas ficaram chocadas com a mensagem de Jesus aqui nesse lugar. E aí elas levaram Cristo até o Monte do Precipício. Para onde nós vamos agora? Ou depois? Para onde nós iremos para conhecer lá o local, para vocês entenderem que as pessoas não estavam brincando. Elas queriam realmente matar Jesus. Ainda não era a hora, ainda não era o momento, por isso que isso não aconteceu.
Senhor, nós te bendizemos pela refeição. Te agradecemos por esses momentos que o Senhor tem nos dado, por experiências novas, marcantes. Te pedimos que o Senhor abençoe a comida, santifique ela, que nos faça bem. Abençoe as mãos de quem fez. Abençoa também nesse momento, ó Pai, aqueles que não têm o que comer, não têm para onde ir. Muito obrigado porque a Tua boa mão está sobre nós. Continua com cada um, com as nossas famílias que estão em casa. Nós oramos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, pessoal, nós temos duas histórias bem importantes que aconteceram aqui no Nazaré no primeiro século. A primeira história é a anunciação do anjo Gabriel, quando ele veio para Maria e disse lá que ela vai dar luz ao nosso Messias. A segunda história é o evento que no dia do sábado Jesus chegou para a sinagoga e começou para pregar lá, e nós vamos falar dessa história mais tarde. Muitas pessoas, quando chegam aqui, vamos falar dessa história quando vamos estar lá na sinagoga. Muitas pessoas, quando chegam para Israel, procurando por Jesus, na maioria dos casos, acham aqui só pedras mortas e poeira, ruínas com poeira, mas aqui na Vila de Nazaré nós gostaríamos de mostrar para vocês as pedras vivas e com aspectos do primeiro século. Dá para vocês, que nós esperamos dar para vocês um entendimento melhor das parábolas e dos ensinos de Jesus. Então, nós encontramos aqui uma coisa que não é réplica, é um lagar. Todo mundo sabe o que é um lagar? É o lugar onde pisavam as uvas para fazer o vinho, que é esse lagar aqui. Nós encontramos dentro da nossa propriedade, que chegavam aqui arqueólogos e definiram esse lagar para o primeiro século por causa daqueles pedacinhos de argila que encontramos dentro. E também, como nós sabemos que a vila original era muito perto, só 500 metros de distância, nós realmente pensamos que Jesus falou desse lagar em uma das parábolas dele, e mais tarde, quando vamos estar aqui, vamos falar de tudo isso. Eles também acostumavam de tirar as sandálias quando amassavam as uvas, e eles fizeram isso de uma maneira assim, descalça, sem sapatos. Alguém sabe por quê? Não, deles para dar um cheiro melhor para o novo suco, né? Não, mas a razão é por causa que, como temos muitos caroços dentro das uvas e tem um sabor bem amargo, claro que nós não queremos que esse sabor ia infiltrar para o líquido. Para o líquido. Então, a melhor maneira de amassar as uvas no primeiro século, pelo menos quando não tinham uma boa tecnologia, seria fazer isso descalço. Só para vocês saberem. Agora, nós também encontramos muitos terraços, como esse próximo lagar. Terraços é tapas de terra, para criar uvas ou qualquer outra coisa. Eles acostumavam de criar aqui uvas. Então, nós sabemos que também tínhamos aqui uma vinha na época de Jesus. Eles também acostumavam de criar uma etapa como essa uma camada branca como essa, uma camada branca de calcário que eles usavam como um selante quando era um dia com muita chuva. A função dessa camada era para prevenir a água da chuva de fluir mais para baixo da terra e fazia a água também de fluir de um terraço para o outro. Isso se usou como um sistema de irrigação, porque até hoje em dia nós não temos bastante suprimento de água aqui no Israel e temos que preservar o que aqui temos. Não como no Brasil, que tem bastante, né? Então, 2000 anos atrás, vocês podem ver como eles fizeram isso de uma maneira bem perfeitamente, né?
Okay. Agora vamos passar para a nossa próxima sala. Nós temos aqui uma foto que mostra o Nazaré de hoje, uma cidade bem grande e bonita que tem 80 mil habitantes, mas nós acreditamos que na época de Jesus a cidade de Nazaré conteu 400 e até 500 habitantes, então a cidade cresceu muito durante os anos. Fora disso, temos também esse mapa aqui, que mostra o Nazaré, que mostra o caminho que José e Maria, quando ela estava grávida, fizeram de Nazaré até o Belém, por causa que nessa época o imperador ele deu um comando que todo mundo tem que chegar para se registrar. E José, que originalmente pertencia para a casa de Davi, que ficava aqui no Belém, tinha que chegar aqui para se registrar. E pela essa ação, uma profecia bem importante foi realizada do livro do Miqueias, a profeta, que fala que o Messias vai nascer aqui no Belém. Então, também você pode ver que Jesus era bem fiel para as profecias lá na Bíblia. Temos também essa linha de tempo aqui, que começa do lado direito até o esquerdo, que mostra todas as nações que dominavam aqui no Israel durante os anos. E a razão por que eles queriam dominar aqui tanto foi que no passado Israel era um caminho muito importante de travessia e de tráfico, e também era como um ponte entre 3 continentes: a Europa, a Ásia, a África e a Ásia. E também na língua latina esse lugar foi chamado como Via Maris, que também vocês podem entender no português. E lembre também que olhe quantas nações tentavam dominar aqui, que até isso é uma coisa que nós não encontramos em muitos lugares. Também no Brasil, durante a história, né, muitas nações tentavam colonizar o Brasil, né, mas não essa quantidade como aqui no Israel. Eu não estou falando que Israel é mais importante do que o Brasil, né, mas só para você ter essa noção. Até aqui ainda faltam algumas nações que não estão escritas aqui. Agora, nós temos também este modelo aqui, que mostra como Nazaré começou como uma vila pequena sobre um monte e se espalhou para o resto das montes na região. O jumento que vocês podem ver lá foi o maior jeito de transporte que eles usavam. O cavalo era muito caro nessa época, então a maioria da população tinha pelo menos um jumento. Ele acostumava de ser carregado com muitas coisas e ele tinha que andar para a vila subindo no zigue-zague, por causa que o jumento não anda direita, assim, numa maneira direita. E também as pessoas locais que viviam aqui na vila acostumavam construir as ruas especialmente para o jumento poder passar. Por causa disso, até hoje nós chamamos os jumentos como os primeiros engenheiros de Nazaré. Okay? Tem uma piada, mas até aparece no texto. Ok, pessoal, nós estamos cercados aqui por muitas árvores. Essas árvores se chamam árvores de oliveira. Elas são bem famosas aqui para a nossa terra de Israel e elas têm algumas características que são bem importantes para nós. Eles são resistentes. Ok, a primeira coisa, eles são árvores que são bem fortes, até teimosas, e também são resistentes para épocas secas e para fogos. Até produz frutos na época de carência, quando não tem muita água. E também para nossa comunidade local são símbolos de beleza, riqueza e uma árvore que dá vida, por causa que essas árvores podem viver para até 2, 3 mil de anos, pelo menos os melhores, né? Agora, a árvore mais velha que temos aqui é essa lá na esquina, que tem 400 anos, que foi transplantada de outra fazenda que existe nessa região e que recebemos como uma doação. Aqui os ramos aqui, esse ramo no português nós chamamos de rebento. Esse rebento aparece no livro do Isaías, capítulo 11, versículo 1. E isso fala que um novo rebento como esse vai crescer do raiz do Jesse, o pai de Davi. Mas é uma profecia que Jesus cumpriu por causa que pela genealogia dele, ele pertencia para o rei Davi. Também esse rebento nós chamamos de Netzer. Vocês podem falar Netzer? Netzer. É, beleza.
A cidade lá, Nazaré, se chama Natseret no hebraico. Pode falar Natseret? Natseret. Então temos o nome Netzer, Natseret, como é tão semelhante. Nós realmente pensamos que o nome daquela cidade chegou daquele pequeno rebento. E também o Mateus disse no Gospel que ele será chamado Nazareno, quer dizer um rebento. Eles já tinham essa sabedoria 2000 anos atrás, que o Messias será como Netzer, rebento para a casa de Davi. E também, se você arranca para fora esse rebento e transplanta em outra terra, 3, 4 meses depois, uma nova árvore de oliveira como esse crescerá nessa terra. Okay? Nós estamos aqui em um lugar que se chama Eira. Essa Eira, nesse espaço aqui, na época da Bíblia, eles fizeram um processo de separar entre o joio, a casca e os caroços do trigo. O processo começou depois que eles coletaram o trigo, eles trouxeram o trigo e colocaram aqui nesse espaço. Depois eles pegaram esse treno aqui, que temos aqui só uma parte, e o jumento foi amarrado para esse treno, andou nos círculos, e depois basicamente temos as pedrinhas sobre esse treno que fizeram a separação entre a casca e os caroços. E depois pela noite, quando o vento estava voando muito rápido, eles pegavam o pá e levantaram o trigo para o ar, e a casca, como era bem leve, voou, e os caroços, que eram bem mais pesados, caíram. Depois foram levados para o celeiro, ou até para usar para fazer o pau e tudo. Também nós temos aqui uma história que também no livro do Ruth, no Antigo Testamento, que ela encontrou o Boaz na Eira, ou até que o Jesus também tem essa história que ele caminhou com os discípulos nos campos no sábado, e os judeus condenaram Jesus por fazer trabalho no sábado, que ele coletou as cabecinhas do trigo, mas na verdade essa acusação era uma coisa que foi desenvolvida do tradição e não era uma coisa bíblica. Mas o Jesus também tinha uma resposta boa para essas pessoas, que ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Para vocês, nosso pastor, o Abraão. Shalom. Okay, aqui atrás temos o curral. O curral é o lugar onde o pastor traz as ovelhas depois da dia inteira que estavam pastando fora na terra descultivada. Agora, muitas vezes os nossos relacionamentos na Bíblia com o Senhor são ilustrados por os relacionamentos que o pastor tem com as ovelhas dele. Como o Jesus disse no João capítulo 10, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e até me seguem. Ou como Jesus disse, eu sou a porta do curral, quem entrar via de mim será salvo. Agora, o pastor não tem somente as cabras, ele tem não somente as ovelhas, ele tem também as cabras. Tem algumas diferenças entre o comportamento desses animais. As ovelhas são bem obedientes e até agradáveis com pessoas, mas as cabras são bem bagunceiras e vão a qualquer lugar. Por causa disso, Jesus comparou as pessoas pecadoras para as cabras e as pessoas justas para as ovelhas. Agora, se alguém gostaria de tirar fotos com o Abraão, até dar um carinho, fique à vontade. Só que o cheiro deles não é tão bacana, né? Mas fique à vontade. E quando você termina, nós vamos continuar. É assim? Assim. Tá bom? Não, olha, no inverno é bem diferente. Foi da 20 graus. Uma réplica de caverna de túmulo. Eu sou uma réplica, ninguém está enterrado aqui. Agora, nessa maneira, as pessoas ricas que tinham condições foram enterradas nessa maneira na época da Bíblia e também na época de Jesus. As primeiras anotações que temos para esse tipo de enterro na Bíblia, temos o Sará, depois o marido dela, o Abraão. Como vocês podem ver, o Abraão ressuscitou nele, que ele está lá, mas ele também recebeu esse tipo de enterro. As pessoas pobres foram enterradas pelo
pela terra, como hoje, e para não receber um bom enterro, isso seria sinal de julgamento do Senhor. Como o primeiro rei do Israel, o Saul, que ele era uma pessoa bem pecadora, ele cometeu um suicídio e ele não recebeu nenhum enterro. Agora, o processo começou de acordo da tradição judaica. Depois que a pessoa morreu, eles iam pegar o corpo e lavaram com água. Depois, eles ungiram o corpo com óleos e boas especiarias. E depois, eles enrolavam o corpo com um vestimento, lamentaram, lutavam pela pessoa que morreu e armazenavam aqui dentro da caverna. Um ano depois, quando a carne secou-se, ficou seca, eles tiravam os ossos e colocavam os ossos em uma caixa de ossos que tem um nome especial, ossário, e depois armazenavam mais uma vez para ter mais espaço para o resto da família, o resto das gerações, quando o tempo deles para falecer, para morrer, ia chegar. E essa ação clarifica a expressão bíblica, e ele se juntou com teus pais. Não se juntou e ele dormiu com teus pais. Quer dizer, quando você morre, você se junta com teus ancestores. E eles também acostumavam enterrar a pessoa fora da cidade onde poucas pessoas vivem, por causa que, de acordo da lei de Moisés, a pessoa morta é considerada ser uma coisa impura. Então nós não somos permitidos nem tocar nesse corpo, nem chegar perto. Agora, se alguém gostar de entrar para tirar fotos, tá bom, não tem problema. Eu só falo para vocês que a próxima saída é daqui 3 dias. Então acho que é bem melhor para continuar com nós. Olha, o que temos aqui por uma mudança não é mais uma réplica, esse é o lagar que a gente acabou de falar lá na primeira sala. O processo de fazer um vinho nessa época começou quando, no mês de setembro e também no outubro, eles costumavam trazer as uvas para cá, depois que recolheram as uvas. Eles trouxeram aqui para esse espaço, na verdade, um quadrinho, que você pode ver que tem 4... que é quadrado. Depois, eles tiravam os sandálios e começavam para pisar as uvas descalços. E nós já dizemos por que isso aconteceu dessa maneira. Depois o novo suco fluiu via esse canal aqui para baixo dessa cuba. E depois eles coletaram um novo vinho para um novo odre. Agora, será que vocês lembram que Jesus disse para colocar um novo vinho em um novo odre? Então, por que Jesus disse isso? Pelo menos a razão física. Nós temos muitos, o vinho quando é novo passa em um processo de fermentação e muitas gases saem daquele novo vinho e ele demanda mais espaço. O novo odre é bem flexível e será capaz de fazer esse processo, mas o velho odre é bem duro e ia se romper, se quebrar logo. Então essa é a razão por que Jesus disse isso. E também uma coisa que pode ser bem comparado para a nossa vida espiritual. Agora também, como essa vila foi construída, eles também descobriram aqueles terraços lá que também são estimados para o 1º século. Então nós sabemos exatamente que tínhamos aqui uma vinha na época de Jesus. Fora disso, quando a prefeitura de Nazaré construiu essa estrada lá, eles encontravam muitas relíquias de torre de vigia, como essa réplica lá de torre. E vocês devem perguntar por que eles precisavam de uma torre, porque também nessa época tinha problemas com segurança. Agora, todos esses detalhes se relacionam com uma parábola bem famosa que Jesus contou no livro do Marcos, capítulo 12, a parábola sobre a vinha e as lavradores. A vinha, lavradores nós não temos aqui, mas tanto faz. E a parábola começou bem assim. Uma pessoa escavou um lagar, plantou uma vinha, cercou tudo com um sebe, com uma cerca, construiu uma torre e depois viajou. Como nós temos todas essas coisas que aparecem nessa parábola e existem aqui, são estimadas para o 1º século, e nós sabemos exatamente
que a vila original era muito perto, só 500 metros de distância, nós realmente pensamos que Jesus contou essa parábola sobre esse lugar aqui. E também por causa disso, esse lugar é muito importante para nós, por causa que até hoje a maioria da população aqui no Israel não tem nenhum fundo cristão e eles duvidam muito a acurácia do Novo Testamento. Então, por causa disso, esse lugar aqui é muito importante, por causa que para nós, pelo menos, se usa como uma evidência para mostrar que essa história foi contada sobre um lugar real. Okay? Agora nós vamos subir para experimentar a parte das casas que temos aqui. Nós temos uma subida bem pequena e o resto é bem mais estendido. Então não se preocupe, tá bom? Nós vamos falar agora sobre a parábola do semeador que aparece nos 3 Gospels que temos na Bíblia, no Novo Testamento. Então o semeador começou a semear cedo da manhã. A primeira terra que ele foi a semear é a terra do beiro do caminho, onde a gente acabou de passar, mas todas as sementes lá foram pisadas e esmagadas pelos passarinhos e as pessoas que passaram por ali. Então nós não tínhamos lá nenhum frutos ou plantas. A segunda terra que temos aqui é uma terra de solo rochoso. Um solo rochoso não significa terra com pedrinhas, mas é uma camada bem grossa de pedra que temos aqui. Olha! Não filma isso. Ok, não. Você que decide propor. Não. Fica à vontade. Vai editar, vai. Não filmei. Não, tá bom. Tanto faz. Vai. Ok, uma terra de solo rochoso, uma camada bem grossa de pedra ou de rocha que continua também para baixo da terra. Por causa disso, o novo raiz da planta terá um raiz bem superficial e por causa disso, essa planta vai morrer cedo quando o sol sai. Então também nessa terra nós não teremos nada. O terceiro tipo de terra que temos aqui é a terra com os espinhos, né? Nós temos aqui muitas plantas de espinhos, como esse. Há problema com os espinhos que quando eles crescem junto com o trigo, eles parecem na mesma coisa, não tem nenhuma diferença, os dois são verdes, parece como um grama, mas depois os espinhos crescem bem mais rápido e eles escondem o sol e não permite o sol para chegar para a nova planta do trigo. E também eles assaltam a água daquele nova planta de trigo debaixo da terra. Então finalmente os espinhos vão fazer essa nova planta de trigo para morrer. Nós não teremos aqui nenhum tipo de frutos, ou nada vai crescer aqui. Mas o quarto tipo de terra que temos aqui é a terra da vinha, que vocês podem ver lá, que produz 30, 60 e 100 vezes mais do que os outros. Isso para nós o que é considerar a boa terra, que eu espero que todos vocês estão motivados de estar lá. Amém? Ok, pessoal, nos meses de outubro até o dezembro, eles fizeram mais uma coleção, mas nessa vez das azeitonas. Eles, depois de recolher as azeitonas, eles trouxeram as azeitonas aqui para essa casa, para essa fábrica que se chama Prensa de Oliveira. Eles costumavam de colocar todas as azeitonas aqui na pedra da bacia. O jumento foi amarrado aqui para essa viga de madeira e andou nos círculos. E depois a pedra de moinho também se girou e amassou as uvas e fazia as uvas para virar-se para ser uma polpa. Alguém gostaria de tentar para voluntária para ser o jumento para empurrar os... Só empurrar, não levar, só empurrar. Olhem. Desejo a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço e a paz do Senhor. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.